Apocalipse 2:12. Quem já abriu, diga amém. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada. Circula a espada afiada. É qualquer espada? Não. É uma espada como? 2 gumes. Ela é bigúmea. Verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Lugar em que habitas. Circula. E que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Circula aí, conservas o meu nome. Antes, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Circula a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Eu falei para você circular a doutrina de Balaão? Não? Falei, né? Ok. Verso 15, outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Falamos sobre ele em Éfeso. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou repetir isso aqui, porque daqui para frente vem, não mais importante, mas é o selo dessa mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, circula vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, circula maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha, circula, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Feche seus olhos, vamos orar? Feche seus olhos, abre o coração. Pai, no nome precioso de Jesus, é diante da Tua palavra que nos rendemos e perante o Teu Espírito nos debruçamos na total dependência e ciência de que o Senhor é o maior interessado em falar com a igreja. Tem uma placa ali na frente, mas o dono dessa igreja aqui é o Senhor. A placa é um mero sinal. Cada vida aqui reunida nesse santuário está lotado. Cada vida que nos acompanha pela transmissão na internet. Da mesma maneira que aqui, também lá, o Senhor venha se mover e responder o clamor do seu povo. Eu só preciso que o Senhor me dê graça e força para ser fiel ao que o Senhor já colocou em meu coração. Como fiel mensageiro me dispõe, usa-me, mas é para a glória, total glória do seu nome, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, você pode aplaudir o Senhor com bastante alegria pela sua palavra. Deus seja louvado. Estamos então hoje entrando nesse tempo em que nós vamos conhecer um pouco, não tão profundamente,
Mas nós vamos dar um mergulho, ainda que raso, porém o suficiente para entender qual é a mensagem que o Cristo ressurreto, que apareceu a João na ilha de Patmos que era um refúgio, um abrigo, uma forma de prisão de políticos e rebeldes. As pessoas que se levantavam contra Roma tinham por fim ou uma morte iminente ou uma prisão cruel como essa, uma ilha vulcânica, à beira do mar Egeu, isolado de tudo, e a esperança é que ali esse condenado venha morrer, ou de fome, ou de frio, ou picado por um escorpião, ou por uma das serpentes que entremeavam-se pelas pedras dessa ilha. Entretanto, ao invés de João morrer, ele vai ter uma experiência profunda. O que na terra havia sido anunciado como o último estágio, Deus estava anunciando no céu como a melhor fase da vida de João. Essa é a surpresa que Deus tem sempre para nós, porque quando as pessoas acham que acabou, e às vezes nós mesmos achamos é o fim, e aí o Espírito Santo dá um tapinha nas suas costas para dizer, fim não, vai começar o melhor a partir de agora. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança, o nosso Deus é um Deus de coisas novas, o nosso Deus ele é surpreendente. Ao olharmos para essa igreja, Pérgamo, precisamos entender a sua geografia. O contexto geo e político dessa cidade, ele é extremamente curioso e ele é também um paralelo profético das palavras que Jesus está trazendo à mesma. Pérgamo, antes de Esmirna, ou melhor, antes de Éfeso, perfigurava como a maior cidade desse arco da Ásia Menor, tanto no seu âmbito geográfico, como também no âmbito financeiro. Pérgamo vai se tornar a capital da adoração. O templo que foi erguido a Zeus, o que era considerado, dentro daquela cultura religiosa, o Deus dos deuses, considerada, se você colocar na internet, você vai ver, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo a Zeus, foi construído na cidade de Pérgamo. Uma cidade que tem dentro da sua constituição uma cadeia de montanhas gigantesca, que dava a ela um privilégio dentro do cunho de guerra, dentro do cunho militar, porque essa cadeia de montanhas servia como uma espécie de escudo. Então Pérgamo é uma cidade que está num lugar privilegiado, ela possui um governo financeiro privilegiado, é uma cidade que tem na consideração de Roma, dentro desse império que nessa época era o que regia o mundo, Pérgamo tinha um lugar de privilégio também, até que então Éfeso vai ocupar esse espaço de cidade principal. Quando nós olhamos esse nome, dá para a gente lembrar de alguma coisa, sim ou não? Pérgamo nos lembra o quê? Pergaminho. Existe uma diferença muito grande. Pergaminho era a dotação que eles criaram para fazer papel, abre aspas, a partir de peles de animais. A diferença de papiro e pergaminho é que os papiros, desde os dias dos egípcios, os papiros eram feitos com plantas como cana, que ficavam à margem do rio Nilo. Isso é papiro. Pergaminho é diferente, é a partir de couro animal, pele animal que era curtida, prensada em camadas finas, cortado no formato quadrado ou retangular, e ali era escrito, então, os livros. A cidade de Pérgamo também carrega consigo um grande valor. Como ela é dotada dessa ciência para a fabricação de pergaminho, um dos seus governantes, nos dias de Alexandre o Grande, decide instituir ali a maior biblioteca do mundo da sua época, com aproximadamente 200.000 volumes acumulados, desde os conhecimentos antigos dos egípcios, dos sírios, dos gregos. Era uma biblioteca visitada pelos sábios do mundo da época.
Era um lugar querido, então, pelo acúmulo de riqueza de sabedoria. Era um lugar que tinha dentro do seu valor espiritual um panteão de deuses, que também inclui o templo para um deus que era pagão. É uma cidade que tem uma constituição geográfica privilegiada. Portanto, também para essa igreja, Jesus tem uma mensagem, porque ali tinha uma igreja. Uma curiosidade que também vale a pena nós olharmos para os textos, versículo de número 12, olha o que Jesus vai dizer. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada. Diga comigo, espada. Como que é a espada? Ela é afiada. Escute-me, das 7 cartas que João recebe de Jesus endereçadas às igrejas da Ásia, a igreja de Pérgamo recebe a menor descrição da pessoa de Cristo. As outras cartas, Jesus se apresenta de maneira mais ampla, mais elástica, mais discriminada. Entretanto, para a igreja de Pérgamo, ele se limita a dizer que ele é aquele que tem sobre si uma espada afiada de 2 gumes. Por quê? Porque essa igreja de Pérgamo, ela está numa região de muita opressão. A igreja de Pérgamo, pelo fato de Pérgamo ser um lugar de alta concentração religiosa pagã, é muito claro que a perseguição é proporcional ao tamanho das religiões antagônicas. Os crentes de Pérgamo sofrem mais perseguição. É muito mais difícil ser crente em Pérgamo do que em Esmirna. É muito mais difícil ser crente em Pérgamo do que em Éfeso. Por quê? Aproximadamente, isso é um cálculo aproximado de alguns estudiosos, para cada novo crente convertido, tinha pelo menos 50 pagãos em sua volta. Então a voz do crente era oprimida. Exercício de fé cristã era algo extremamente difícil. E os cristãos de Pérgamo, eles morriam aos borbotões todo dia. No Instagram oficial de Pérgamo tem uma lista de crente que morreu. Por quê? Porque era proibido manifestar fé pública. A fé cristã só poderia ser manifesta dentro do lugar de culto, lugar privado. O crente não tinha direito de ir para a praça se expressar. Só que no meio de medrosos, tem aqueles que são corajosos. E alguns desses, pagando com o preço da própria vida, do próprio sangue, faziam questão de se expor pelo amor de Jesus Cristo. É por isso que, se por um lado Roma usa a espada para matar os crentes, Jesus vai dizer para Pérgamo: Roma tem espada, mas a espada que eu tenho é mais forte do que a espada de Roma. Porque a espada que eu carrego é uma espada de 2 gumes. A de Roma só corta para lá. Mas a que eu carrego e coloco diante de você, Pérgamo, é uma espada que corta para frente e corta para trás, corta para cima e corta para baixo. Jesus, com esse código da espada de 2 gumes, está dizendo o seguinte: Roma tem poder, mas eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Não tenho medo de Roma. Ele continua dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Além do templo a Zeus, havia nessa cidade o templo a uma entidade chamada Asclépio. Asclépio, ele perfigura dentro da visão da medicina como aquelas 2 serpentes que elas se cruzam em um bastão até os dias de hoje. É o símbolo da medicina. Uma estátua, uma escultura gigantesca. Asclépio está sobre a cidade de Pérgamo, onde as pessoas se viam de todos os lugares da época se curvar diante dessa estátua. Doentes, crentes que receberiam a cura de Asclépio, que, abre aspas, também era conhecido como Salvador. Por causa dessa serpente que ilustra esse pseudo-deus pagão,
que Jesus está usando a boca de João para dizer que Pérgamo é o lugar onde Satanás habita. Por quê? Porque as imagens que estão ali não representam o céu. As imagens que estão ali representam o inferno. Por quê? Porque por detrás de cada imagem e escultura, é a Bíblia quem diz, reside um demônio. O Senhor Deus falou a Moisés lá no Monte Sinai que nós não deveríamos fazer nenhuma imagem e nenhuma escultura e muito menos se curvar diante de nenhum pseudo-deus. Entretanto, em Pérgamo, as muitas estátuas que estão ali, dentre elas, essa era uma das principais, elas eram um objeto de culto. E o crente que não se curvasse, o crente que não comesse da mesa de Zeus e da mesa de Asclépio, ele era automaticamente condenado à morte. Quem está comigo, diga amém. E aí o texto vai dizer: conservas o meu nome. No meio desse medo, no meio desse pavor, no meio de toda essa intimidação, tem uma igreja que conserva o nome de Jesus. Se você gosta de anotar, anote. Conservar, que é o verbo que está aqui, significa agarrar com força. O que Jesus está dizendo para João é: no meio desse cenário caótico, tem um remanescente que pegou o meu nome e decidiu não largar. Não é tatuar Jesus no peito. Levanta não, fica aí. Não é usar camisa gospel de Jesus. Não é comprar pingente de crucifixo e carregar no peito com orgulho cristão. O texto aqui, conserva o meu nome, é alguém que pegou o nome de Jesus e disse: posso morrer, mas não nego minha fé. Posso perder amigos, mas não desagarro do nome de Jesus. Posso perder dinheiro, mas o nome de Jesus vai comigo onde eu for. Dinheiro não é maior do que Ele, amigos não são maiores do que Ele, lugares e privilégios não é maior do que Ele, porque está escrito que o nome de Jesus é poderoso, e sobre esse nome todo joelho se curvará, e toda língua confessará: Ele é Senhor, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O convite do Espírito Santo para nós nesses dias: pode usar a camisa escrito Jesus, quer tatuar Jesus, tatua. Só não se esqueça de uma coisa: mais do que exterior, é você ter Jesus dentro do seu coração. Paulo, escrevendo à igreja, diz que a nossa circuncisão não é mais da carne, mas é a circuncisão do coração. Ou seja, onde eu vou, levanta a mão, Jesus vai comigo. Vou falar de novo: onde eu vou, Jesus vai comigo. Onde você vai, seu coração não vai? Então onde eu vou, Jesus vai comigo. O que eu falo é como se Jesus estivesse falando. O que eu faço é como se Jesus estivesse fazendo, e aonde eu vou é como se Jesus estivesse indo comigo. Não acabei de profetizar: onde você coloca a planta dos seus pés, tem possessão e tem herança. Onde você coloca as suas mãos, tem excelência, multiplicação e prosperidade. A palavra que sai da sua boca é como flecha aguda na mão do arqueiro que não erra o alvo, e o seu coração é transbordo de coisas boas, porque você é a habitação de Jesus. Segurou o nome de Jesus para não largar nunca mais. Isso é verdade. Dá aquele grito aí que só os crentes sabem dar no domingo de manhã, porque só quem tem o nome de Jesus tem alegria, apesar de guerra. Isso que carrega o nome de Jesus, irmão. Conservar. Vocês conservaram o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, diga comigo, Antipas. Sabe quem foi Antipas? Um crente. Não tinha ouro, não tinha prata, não era pastor da igreja, sequer um diácono, era mais um crente. Só que Roma ameaçou ele.
Cala a boca, Antipas. Você está falando esse nome para onde você vai? E os historiadores dizem que Antipas vai peitar Roma. Um homem. Sabe o que Roma faz? A morte historicamente conhecida como essa, só ele viveu, só ele experimentou. Pegaram o irmão Antipas, colocaram ele dentro de um touro de bronze. Imagina um touro de bronze grande, com uma porta. Enfiaram o irmão Antipas dentro do touro de bronze, sobre carrinhos. E empurraram esse touro de bronze para cima de uma fogueira. De sorte que nosso irmão Antipas, por amor ao nome de Jesus, ele foi assado, vivo, dentro de um touro de bronze. Alguns historiadores dizem que em vez de gritos e gemidos, das narinas do touro saíam hinos, cânticos. E por causa dos cânticos de Antipas na hora da morte, alguns dos seus acusadores se converteram a Jesus, porque entenderam, se alguém nessa hora consegue ter louvor na boca, eu estou perdendo o meu tempo aqui. Levanta sua mão, já tem umas 50 mãos levantadas. Você tem coragem de fazer essa oração? Então diga comigo: Senhor Jesus, que no momento da minha maior dor, o inferno não ouça murmuração, mas o céu escute uma canção. Murmuração é música no inferno, adoração é festa no céu. Você escolhe, você decide. O que Antipas faz é tão relevante que merece um destaque nessa carta. Jesus diz: Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto no meio de vós, onde Satanás habita. Então, até aqui, Jesus está trazendo elogios à igreja de Pérgamo. Uma igreja que não se corrompeu no exterior. Mas agora vem uma denúncia grave. Verso de número 14. E eu começo a terminar. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois tens aí, tem aonde? Não é aqui? Você precisa ler a Bíblia direito, filho. Porque Jesus está dizendo assim, ó, tens aí. Aí é porque eu não estou aí. Porque se ele fala, tens aqui, eu estou no meio. Pegou? Olha o que é grave aqui. É porque Jesus não está lá. Não é a perseguição que é problemática. Não é Roma. O problema dessa igreja é que Jesus está perto, mas não está dentro. Tem nome de igreja, fachada de igreja, altar de igreja, parede de igreja, cadeira de igreja. Está cheio de gente que diz que é da igreja. Só está faltando o principal, o dono da igreja dentro. E um ambiente que tem parede, som, luz, fumaça e gente circulando, mas o autor da vida não está dentro, pode ser qualquer coisa, menos igreja. Baile funk também tem som, baile funk também tem luz, baile funk também está cheio de gente, só está faltando o principal, o autor e consumador da nossa fé. A minha e a sua oração deve ser essa, que nós não sejamos uma estrutura cheia, porém vazia do principal. Agora, se tiver vazio do que é humano e cheio do que é do céu, eu estou no lugar certo. Não se impressione com volume de gente, não se impressione com quantidade de seguidores, não se impressione com estrutura. O importante é você entrar no ambiente e saber, Jesus está aqui, aleluia. Jesus está, os antigos já cantavam o hino, eu
concordo, quando eu cheguei aqui, o mais importante já estava, quem era? O meu Senhor Jesus já estava. Já fui em culto sem microfone, mas tinha Jesus. Já fui em culto sem fumaça, mas Jesus estava lá. Já sentei em banco de madeira, sem encosto nas costas, mas Jesus estava dentro. Não me interessa se a cadeira é acolchoada, não me interessa se a luz é tecnológica, se a mesa é digital, o que me importa é, quero saber, Jesus está aqui, meu irmão? Eu disse que essas coisas não são boas? Sim ou não? Eu disse? Elas são boas, mas elas não são vitais. Por quê? Na pandemia você não estava aqui. O governo não deixou você sair de casa para vir culto. Mas o Cristo que se move aqui, se moveu dentro da sua sala, você com o celular na mão, você com a televisão ligada. Nesse tempo pandêmico, do lockdown, a estrutura não valeu para nada. Inclusive, o dono do prédio disse assim, como eu sei que a igreja está vazia, o povo não vai poder contribuir, nós vamos cortar o aluguel em 40%, pastor, para a igreja não fechar. Por quê? Porque a estrutura perdeu todo o valor. As cadeiras estavam empilhadas, um bocado do lado de cá, outro bocado de lado de lá, as portas fechadas e as luzes apagadas. Agora o principal estava aqui. Aleluia, levanta a sua mão direita, levanta a esquerda também, fecha os seus olhos, e você tem que fazer essa oração, diga assim, Senhor, que me falte tudo, mas não me falte o principal, a sua presença. A sua presença, a sua presença. Deus vira para Moisés e diz, não quero mais caminhar com esse povo, vou passar o rodo em geral. Moisés, vou levantar o teu povo, e olha assim, então o anjo vai na sua frente, tá bom? Porque você quer insistir com o povo, eu não vou. O anjo vai na sua frente. Moisés falou, se a tua presença não for, eu não vou. Se a tua presença não for, eu não tiro os pés desse lugar. Você vai fechar um negócio amanhã? Só fecha se Jesus for contigo. Você vai assinar um documento amanhã? Só assina se Jesus vai contigo. Vai apertar a mão de alguém amanhã? Vai tomar uma decisão. Se Jesus não for, eu não vou. Se Jesus não entra, não entra. Se Jesus não participa, eu não participo. Se Jesus não se agrada, não me agrada. Eu só tenho comunhão com aquilo que alegra o meu Deus. Quero ouvir isso aqui, irmão. Tem aí. Então, o senhor não está aqui? Me livra disso. Me livra. Jesus tem que estar dentro da sua casa. Sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro. Jesus tem que estar dentro do seu escritório, do seu consultório, do seu carro. Jesus tem que estar na tesouraria, na contabilidade, no namoro, noivado, casamento. Porque sem Jesus, nada vale a pena. Quem me ouve, diga amém. Aí ele falou assim, vocês, versículo 14, tem aí, não são todos, mas tem uns que sustentam a doutrina de Balaão. Vou gastar um tempinho aqui. Diga, doutrina Balaão. Qual é o nome do cara? Você sabe quem é Balaão? Profeta. Um profeta que não era do povo de Deus, mas tinha unção de Deus para profetizar. Diga, Balaão. Um homem que está lá na Macedônia e é profeta. O rei dos Moabitas está preocupado, isso aqui está em Números 21 em diante. O rei dos Moabitas está preocupado, pastor Diego, porque o Israel está chegando. E a notícia é, esse povo onde chega, entra. Só o Aldenir vai receber. Vou repetir. Isso aqui é diagnóstico de Moabita. Esse povo aí é diferente. Porque onde eles chegam, se ele quiser entrar, ele entra.
E eles já estão perto de Moabe. Por conselho, ele manda mensageiros a Balaão, que é profeta. A conversa é o seguinte, depois você pode ler em casa, Números 21 em diante, 22, até o capítulo 31 ainda tem coisa de Balaão rodando. Olha o assunto. Balaão, você é profeta. O povo de Israel está nas nossas fronteiras, prestes a entrar. E se a gente não tomar uma medida, eles entram. Vamos fazer um negócio? Como você tem autoridade na sua boca, Balaão, use essa autoridade para amaldiçoar esse povo. E nós vamos te pagar para isso. Eu vou te pagar para você usar o dom que Deus te deu. Vocês não tomaram café hoje, vou repetir, só para esse lado de cá. Ó, Moabita, eu vou te pagar para você usar o dom que Deus... Gente, o que tem de gente cobrando para usar dom que Deus deu. E eu tenho moral para falar em rede social, que vai ficar salvo. Eu desafio um pastor dizer que eu cobrei para pregar em algum lugar. Cobro para dar palestra. Pregar não. O que Balaão está recebendo é um assédio moral. Você profetiza, você usa o dom que Deus te deu, e eu te pago, eu te compro. Diga, profetas com preço. Tem ou não tem? Mas tem hoje? Ó. Profetas que se vendem. Toda pessoa que usa o dom que Deus deu para se vender é reprovável. Balaão dá uma... Não estou afim, que o que Deus me deu é de Deus. Só que você acha que Moabe desiste de comprar? Porque sempre vai ter alguém que se venda por um preço. Não, mas a gente vai te honrar. A gente vai te dar, chegar junto. Manda a chave do Pix aí, Balaão. O que Balaão vai fazer? Então tá bom. Eu vou. Só que eu só vou falar o que Deus mandar. Eu vou ter que ler o texto. Você tem tempo para mim? Sim ou não? Sim. Então vamos lá para o texto. Números 22. Escola de sabedoria, meu irmão. O culto que revela é outro... Tem um endereço aí do culto, né? Do CPF. Aqui é outra história. Números 22, 21 em diante. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta. Preparou o quê? Preparou o quê? Olha para o irmão e fala, jumenta. Calma aí. Vocês se aproveitam do pastor, né, velho? Eu não mandei você falar assim. Pegou, Mel? Eu estou falando desse aqui. Preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Verso 22, igreja, 1, 2, 3. Calma aí. Balaão foi e um anjo parou no caminho aqui, ó. Continua o texto. A jumenta viu. Cara, a jumenta. Olha para o seu irmão direito. Fala, a jumenta. O que a jumenta fez? E Balaão? Profeta vendido é cego. A cobiça cega. Ele está pensando no dinheiro e não está vendo o anjo. A jumenta, pastor Marcelo, viu o anjo parado no caminho com o quê?
Espada. E o que Jesus tinha para Pérgamo? Espada. E o que Roma tinha para Pérgamo? Espada. A doutrina de Balaão vai contar a história de um anjo com espada na mão. Por isso, a jumenta desviou do caminho indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. 1, 2, 3. Vai. Pegou? A Balaão está insistindo. A jumenta quer dar livramento para Balaão. Vocês estão me irritando hoje, sabia? Porque às vezes Deus tem que usar jumento para te livrar. E você é profeta e não está vendo as coisas. Então o anjo do Senhor passou adiante, pôs-se num lugar mais estreito, onde não havia caminho para se desviar. Onde não havia caminho para se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Então, às vezes, o jumento está discipulando mais do que alguns líderes. 27, igreja, vamos, 1, 2, 3. Você já ficou com raiva de quem está querendo fazer o bem para você? Sim ou não? A pessoa quer te livrar de um problema e você está com raiva dela. Ela está te livrando de um problema e você está se constituindo inimigo de quem Deus está usando para te livrar. Pelo amor de Deus. Então o Senhor fez a jumenta o quê? É que o profeta perdeu a autoridade. E ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você, cara? Para que você me espanca já 3 vezes? Segura. A jumenta zombou. Zombou, irmão? Você está vendo que o discernimento de Balaão está tão bagulhado que livramento está virando zombaria. Você está notando essas coisas? Não vou deixar salva essa mensagem não, hein? Se eu não tivesse uma espada na mão, não, se eu tivesse, olha a irritação. Sabe que eu me identifiquei com esse jumento, velho? Isso aqui, ó. Quem nunca, líder, não falou isso aqui? Se eu tivesse, filho, uma espada, cortava a cabeça desse miserável. Já está salvo, né? Vai de Sedex. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Vem. Calma. Olha a jumenta. Você me usou esse tempo todo. E eu te servi. Aí na hora que eu não faço o que eu quero, eu não presto mais. Você entendeu que tem gente que só é contigo quando você faz o que ela quer? Porque quando você para de fazer o que agrada, você não serve, você não presta. Virou inimigo. Olha, jumento, eu estou contigo desde a tua infância, cara. E te levei para um lugar, te levei para outro. Carreguei peso, carreguei você, carreguei sua mãe, carreguei seu pai, carreguei seu filho. Aí a primeira vez que eu não te agrado, eu não presto. Isso acontece aqui? Não. Será que tem sido meu costume fazer isso contigo? Pelo menos agora Balaão vai ter. E ele respondeu o quê? Verso 31. É 31 que vem? Isso. A igreja, 1, 2, 3. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão.
Eu sei que eu vou irritar você, mas tem gente que não dá ouvido à palavra, só se converse com a aparição de anjo. Você sabia que tem alguns lugares que anjo tem mais cartaz do que Jesus? Sabia? Porque tem igreja que combate a mariolatria, a joanalatria, essas latrias todas aí. Outro dia o pastor falou assim, não concordo com festa de São João. Aí ele falou para mim que está esperando eu falar alguma coisa. Porque essa é a intenção, né? Não, ele sabe que a gente vai fazer um fogueirão. Vou largar o fogueirão. Tem alguém que fala, no balão é crime, não pode. Então vou botar um drone. É o balão da pós-modernidade, né? Eu não concordo com esse negócio de festa joanina, crentina, crentão. Inclusive vai ter crentão lá na festa. Olha para quem está do seu lado, já experimentou? Crentão? Me amarro, não. Eu não concordo com festa, esse negócio de festa aí, de fogo, de não sei o que lá. Eu falei, interessante, você não concorda com isso, mas semana passada veio fulano e eu sei que o cachê dele é 5 mil. Semana retrasada veio ciclano, o cachê dela é 10 mil. Quer dizer que então comércio pode. Perdi um amigo, me bloqueou. Olha a minha preocupação. Quer ler mais o texto? Vamos ler mais? Vamos ao capítulo 22 então. Eu estou falando sobre doutrina de Balaão, que estava na igreja de Pérgamo. Vem comigo aqui, ó. Números 23, de 8 em diante. Pastor Marcelo, isso aqui não tem nem na escola dominical. Hã? Agora, olha aqui, ó. Convenceu. Ele falou, não, vou te honrar muito, vou te pagar. Balaão, bora lá amaldiçoar o povo de Deus. Resposta. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Pastor, outro dia a moça falou assim, pastor, estou preocupada. Direct, né? Eu falei, ô minha filha, o que foi? Não, sumiu umas peças de roupa minha. Eu falei, não deixa mais no varal, pensei. Não... Senão a gente perde seguidor. Pensei. Aí botei, o que houve? O que houve? Para dar valor à história, né? Aí ela, não, eu estou desconfiada que uma amiga minha, que ela pegou minhas roupas e levou. Porque depois desse dia, meu cabelo está caindo, minha unha está caindo. Eu falei, minha filha, come e vitamina A, né? Pensei, não falei. E aí ela foi falando as desgraças que começou a acontecer depois que a roupa sumiu. Aí eu mandei ela ler esse texto. Não vale maldição na vida de um abençoado. Com respeito, segura no antebraço de quem está do seu lado e do outro, levanta como alguém que está recebendo uma vitória, diga assim, está ligado na terra e no céu. Maldição não cola em quem já foi abençoado. Não cola. Não cola, meu irmão. Como eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Verso. Aí. Pois do alto dos rochedos vejo Israel. Aqui você pega, se você crê, né? Do alto dos rochedos vejo Israel e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó e numerou a 4ª parte de Israel, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Vai. Então Balaque disse, Balaque é o rei dos Moabitas que está contratando o profeta. Balaque disse a Balaão, o que eu fiz? O que foi que você me fez? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você até agora só está abençoando. Vai.
Mas Balaão respondeu: será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Isso aqui é ministério profético, irmão. Profeta não fala o que quer. Profeta fala o que Deus manda. Seja para agradar ou não agradar, só pode sair da boca de profeta o quê? Deus manda. Bora. Então Balaque lhe disse: peço que venha comigo, vamos para outro lugar. E você vai poder ver o povo, verá somente a parte mais próxima, mas não verá todos, e daquele lugar lança uma maldição sobre eles. Balaque levou consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga, edificou 7 altares. Olha que o ímpio sabe que Deus curte um altar, irmão. Diga, coisa certa, motivação errada. Circula altares aí. Altar é certo, sim ou não? Mas e a motivação? E sobre cada um ofereceu um novilho, um cordeiro, então, um carneiro, então 15. Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Então Deus não está perto dessa oferta. Estou com vontade de pregar hoje, cara. Vai. O Senhor se encontrou com Balaão e pôs-lhe na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. 17, a igreja lê. 1, 2, 3. Vai, 18. Vou adiantar o expediente. O que ele vai fazer a partir de agora? Vai abençoar de novo. Entre outras coisas, ele vai dizer que Israel tem a força do boi selvagem. Diga, força do boi selvagem. Você sabe o que significa a expressão dentro do judaísmo? Força do boi selvagem é a maior força da natureza animal, mais do que o leão. O que ele está dizendo é: o meu povo é mais forte do que você imagina, cara. Eu estou acordado desde as 3 da manhã para ouvir só um aleluia nessa hora, velho. Diga, a força que Deus me deu é maior do que a maior força da natureza. Qual o seu nome, campeão? Amaral? Gabriel. De crente, né? De anjo. Você sabia, Gabriel, que dentro de nós existe um poder que a medicina não consegue metrificar e que a psicologia não consegue catalogar, porque é um poder que vem do céu sobre a nossa vida. Quando a gente pensa que acabou, Deus entra e diz assim: tem mais aí dentro. Só que agora você não vai sozinho, eu seguro na sua mão e vou contigo. Te tomo pela mão direita, aplane nos caminhos, despedaço o ferrolho de bronze e porta de ferro. E digo assim: Gabriel, você é meu. É Deus quem fala isso. Se eu sou de Deus, o maligno não. Aí tem crente que está passando aqui na rua. Aí tem uma vela acesa ali. Preta e vermelha. Parece que é a pior, né? Não deveria. Afinal de contas, por exemplo, o pastor Fábio e o pastor Michele, que são os líderes da arte aqui, eu já falei numa reunião: olha, está proibido o demônio de preto e vermelho nessa igreja. Por que demônio tem que ser preto e vermelho, meu irmão? Se preto e vermelho é uma bênção na minha vida. Quem entende essa parábola, diga glória a Deus. Mas você bota preto e branco, filho. Bota verde e vermelho. E o diabo é tão fajuto que ainda usa cruz, só que é de Malta. Eu não aguento essas coisas, irmão.
Voltando às coisas espirituais. Não possa amaldiçoar quem Deus abençoou. Você acha que Baraque desistiu? O diabo não desiste não, irmão. Baraque chama Balaão e quer, já que nem está nos bolsos. Já que Baraque não consegue usar a profecia, quer usar a influência. Não precisa profetizar não, só anda comigo. Faz um stories comigo. Me marca no seu Instagram, Balaão. Porque se você andar do meu lado, eu te pago também por isso. Porque tem amizade comprada. É amigo porque tem hambúrguer, batata frita, tem carro. Acabou o carro, acabou a amizade. Acabou o podrão, acabou a amizade. Acabou o presentinho, acabou a amizade. Acabou. Só que agora, Balaão não vende a profecia, mas vende o quê? A influência. Começa a andar com Baraque. E agora a história é o seguinte, já que a gente não amaldiçoou Israel, vamos infiltrar as filhas dos moabitas no meio deles? Porque elas são bonitas. Elas são bonitas. E eles nem vão perceber a distração. Porque no meio da comida e da bebedeira, eles vão se deitar com quem não é para deitar. Vão fazer aliança com quem não é para fazer aliança. Está escrevendo? Quando o inimigo não te derrota pela profecia, vai te derrubar pela influência errada. Cuidado com quem você anda. Termino, já minha hora já foi. Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15. Ah, levantou as duas. Aleluia. É a Naira? Quem é? Ah, não. Certo. Vai ganhar um livro, tá? Só porque levantou as duas mãos. Pega lá. Do pastor. Vou terminar. Posso terminar? Olha aqui, ó. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O louvor pode subir. Ao vencer, do grego koine, nikao, N-I-K-A-O. Nikao, grego, não é quem venceu, é quem está firme até vencer. A expressão nikao não é o jogo acabou e eu ganhei. O jogo ainda não acabou, mas eu decidi que não vou ser derrotado. Mike Murdock diz o seguinte: é impossível derrotar quem decidiu não ser vencido. Warren Wiersbe diz que a maior qualidade do vencedor é não se dar por vencido nas suas derrotas. Charles Haddon Spurgeon, um pregador londrino da Catedral Metropolitana, reunia 10 mil pessoas todo domingo de manhã, no frio de Londres. Sobre vencedores ele disse: vencedores são derrotados que se levantaram e continuarão se levantando quantas vezes forem necessárias. Nikao não é quem venceu, é quem decidiu não ser vencido. Aí Jesus diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Diga maná. O quê? Você já sabe o que é maná, não sabe, igreja? Lembra do povo com fome no deserto? Saiu do Egito. Era tão bem tratado no Egito, né? Cebola, pepino, alho. Só que não. Mas agora eles são livres, com cabeça de escravo. Só para você pensar. O que é pior? Livre com mente de escravo? Ou o que é melhor? Livre com mente de escravo ou um escravo com mente de livre? Paulo diz: eu, servo de Cristo. Paulo não fazia muita questão de assinar apóstolo, ele fazia questão de assinar doulos, servo. Doulos é: eu não tenho vontade, meu Senhor manda em mim. O povo está no meio do deserto, está reclamando que está com fome. Aí o que o Senhor fez?
fez cair uma relva do céu, uma poeira, que de manhã o chefe da casa saía da tenda, estendia a bacia, pegava a porção do dia, diga a porção do dia, assava para fazer bolo, todo dia, 40 anos, com exceção do sábado, padaria do céu aberta. Mas a padaria do céu não abria sábado, mas tinha maná sábado? Não precisava abrir, porque mesmo fechado tem. Diga confiança. Por quê? Porque na sexta eles pegam porção dobrada, para celebrar o Shabbat Shalom, que eles não trabalham. Qualquer dia azedaria, se pegasse porção dobrada. Mas na sexta não azeda, porque Deus guarda. Tanto guarda, que dentro da arca da aliança, onde? Aquela que ficou na casa de Obed-edom, o geteu, lá em Kiriat Jearim, naquela arca, tinha a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e uma vasilha com maná que não estragava. O que me faz perguntar, por que na minha casa de um dia para o outro estraga? Mas na arca já se passaram quase 400 anos e ainda continua fresco? Pô, tudo arrepiado, irmão. Porque tudo que está dentro da presença de Deus é preservado. Levanta sua mão, senti peso nessa palavra, senti graça nessa palavra. Eu vou liberar porque é para curar alguém, não sei se é aqui, não sei se é lá na internet. Tudo que está escondido na presença de Deus está preservado. Se a tua família está dentro da arca, se o teu negócio está dentro da arca, se os seus sonhos e projetos estão dentro da arca, se tudo aquilo que você tem como constituição de importância na sua vida está dentro da arca, estraga na sua casa, estraga no banco, estraga na empresa, mas na presença de Deus está guardado, está guardado, está guardado, está guardado. Eu no seu lugar começava a colocar essa oração agora. Deus, guarda minha família, guarda minha casa, guarda meus filhos, guarda meu casamento, guarda minha empresa, guarda meus negócios, guarda meus funcionários, guarda, 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 guarda. Na presença de Deus está guardado, na presença de Deus está protegido, na presença de Deus está escondido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Segura na mão de quem está do céu e diga assim: maná escondido é para quem decidiu não ser derrotado. Os maiores críticos textuais neotestamentários, incluindo Champlin, Wisby, eles concordam nessa ideia. Qual? Que a expressão maná escondido aqui não é algo da terra, é a festa, porque a trombeta vai soar. Qual é a promessa? Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. O povo foi arrebatado. Um hino antigo, o pastor Marcelo já cantou muito, Moisés também. Você também. E você, todo mundo aqui já cantou. Que perguntava, sabe o quê? Onde está aquele povo barulhento? Eu não sei se a Ana é um caso curioso. A Ana, a gente brigou por causa de telhado, hoje era ovelha. A Ana está aí? Cadê a Ana? Deve estar na internet? Está na internet. Deve estar ocupando online. Vizinha aqui. Um vazamento ali, a gente tentando resolver. A gente já brigou. É coisa de vizinho, né? A culpa não é minha, não é tua, é de quem? Não sei. Aí eu fui fazer, que ela me ajudou a fazer uma liberação miofascial. E ela falou assim: pastor, quantas vezes eu fiquei com raiva da igreja? Porque quando aquela criança começava a soprar flautinha,
Todo dia tinha flautinha. Quando não era flauta, era o cara do jiu-jitsu. E os crentes. E agora que eu estou sabendo que a igreja está saindo daqui, eu já estou sentindo falta desse barulho, pastor. E eu não falava assim, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Mas alguém com voz de lamento vai dizer, aquele povo foi embora para Sião. Diga, eu só estou de passagem, indo para casa. Fica de pé. Ao que vencer darei de comer o maná que está escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. Diga, pedrinha. Como? Você sabe o que é essa pedra branca? Contexto cultural. A pregação tem que obedecer o contexto. Senão vira ideia de pregador. E para heresia é um fio. Por que a pedrinha branca é citada aqui? Porque nós temos que entender que é contexto de Império Romano. Pérgamo está dentro desse domínio, os irmãos estão morrendo. Dentre esses, alguns são escravos de senhores romanos. Só que eles, por tanto insistir pela própria vida, alguns conseguiam sua liberdade da escravidão. Sabe o que o dono tinha que fazer nessa hora? O dono romano pega uma pedra branca, note isso aí, e escreve o nome do que era escravo e dá a ele. Ele tem que andar com essa pedrinha para onde for. Porque como ele é um ex-escravo novo, ninguém sabe que ele foi liberto. Mas quando alguém desconfia da liberdade, ele diz assim: livre, livre, livre. A pedrinha branca significa duas coisas. Número 1, o escravo livre. Número 2, de ano em ano havia uma festa, regada a um banquete. Quem tem a pedra branca, tem passe livre. Jesus está dizendo ao vencedor, darei maná escondido, libertação e provisão abundante. Levanta a sua mão e eu termino com essa profecia, Deus tem mais. A semelhança da igreja de Pérgamo, nós estamos saindo por essas portas nessa manhã com a consciência. A perseguição pode aumentar, mas como Antipas nós não vamos nos encurvar. A semelhança da igreja de Pérgamo, nós estamos aprendendo a não tolerar a falsa doutrina no nosso meio, porque quem tolera é semelhante àquele que pratica. Mas se nós perseverarmos até o fim como vencedores, Deus tem maná escondido e pedra branca, para que você caminhe como filho livre, como filha livre, e nunca falte. Eu vou repetir, nunca faltará provisão na sua mesa. Receba essa palavra da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos adorar, vamos? Então me só mais um minutinho. Medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz temer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você.
forte é você. E o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir o monte. E muitos desistirão e vão ficar lá. Até te encontrar eu vou. Eu vou entrar na casa E vou fazer. Eu vou ficar. até te encontrar. Eu vou subir o monte. E muitos desistirão E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa. e vou fazer. E eu vou ficar. Bora! Até te encontrar. Mais perto! Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Grita isso! Então me tira o medo. Segura. Segura, eu quero orar por você. Você saiu da sua casa debaixo de uma ameaça. Você é específico. Não é para muita gente. Palavras, olhares, circunstâncias. Eu acabei de receber aqui, ó. Não vou falar o nome não. Um irmão que está na internet. Pastor, eu fui ameaçado por um pastor. Fajuto, safado, sem vergonha. Porque boca de profeta não é para amaldiçoar. Fonte só pode sair uma qualidade de água. Ou é boa ou é ruim. E se tem alguém assistindo, manda para esse infeliz aí. Não tem medo dele não. Para mim, irmão, morrer é lucro. Pode ter amigo polícia, o raio que o parta. Ameaçou o irmão. Vou orar por ele. Mas eu quero orar por você também. Você veio de casa, saiu debaixo de ameaça. Lá no seu trabalho, ele falou, vai passar a barca. Não sei. O médico falou, não tem jeito. Não sei. Vou ficar chutando também não. Eu só quero orar por quem entrou por essas portas. Você que está na internet, se sentindo pressionado por palavras de ameaça. Palavra de maldição. Sai do seu lugar e corre aqui na frente. Eu quero orar agora por você. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Lá no camarote. Pode sair do seu lugar. Vem aqui na frente. Mais perto. Baixinho. Baixinho. Mais perto. Mais perto Isso, sai do seu lugar. do monte, mais perto da face. Ah, o tráfico falou. Falou o quê? Com peso Falou o quê? da tua glória. Falou o quê? Mais perto da glória. Ah, o marido falou. Falou o quê? Da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés. A minha fé diz que o decreto posterior anula decreto anterior. Deus é maior. Deus é maior. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Isso. E o que me faz tremer Isso. apenas a porta aberta. Vai ter um líder perto de você orando contigo aí. Mas a Vai ter uma líder orando contigo aí. É tudo sobre você. Me tira o medo.
Hoje eu estou lançando sentenças do inferno por terra, na autoridade do nome daquele que vive. Sentenças de morte estão sendo jogadas por terra. Sentenças de maldição estão sendo jogadas por terra. O decreto posterior anula o anterior. Eu declaro vida, eu declaro saúde, eu declaro paz, eu declaro prosperidade. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Acende a luz aí, estenda a mão para frente, igreja, na direção dessas irmãs, desses irmãos aqui. Liga comigo essa palavra. Nós vamos lançar flechas malignas pela terra agora. A Bíblia diz que existe um escudo da fé para apagar dardos inflamados do diabo. Dardo é o que é arremessado de longe, mas não vai ter efeito, vai cair por terra. Liga comigo, diga assim: Pai, no nome de Jesus, aqui no santuário e lá na internet, toda palavra de maldição, ameaça, morte, falência, desgraça na família, na autoridade do sangue de Jesus, que foi derramado lá no Calvário, está jogado por terra agora. Toda palavra maligna, eu desconecto. Diga: como igreja, eu desligo, desautorizo todo decreto maligno e ligo. Diga: paz, vida, prosperidade, saúde e restituição em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor. Pode voltar para o lugar. Senta. Vou fazer apelo hoje não.